Olá, povo de Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Nosso assunto de hoje é meditarmos sobre Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. Mas, amados irmãos, segundo o apóstolo Pedro, conforme está lá em 2 Pedro 3, de 8 a 9, a demora da volta do Senhor é justamente para que ninguém se perca e haja tempo para o crente rever sua condição, se converter e se ver guiado pelo Espírito Santo, para não ser reprovado. Pois para Deus um dia é como 1000 anos. Assim, neste mesmo sentido, a parábola das 10 virgens, conforme está em Mateus 25, de 1 a 13, exemplifica metade dos crentes, 5 das 10 virgens, sendo aprovada, e a outra metade recusada, pela falta da unção representada pelo azeite do Espírito Santo. Amados, temos observado que o Espírito Santo ultimamente tem movido cristãos que, embora bem intencionados, congregavam perigosamente. Por isso deixaram antros de falsos profetas, impropriamente chamados de igreja, conforme está em Apocalipse 18, 4, retirai-vos dela, filhos meus, para não seres cúmplices de seus pecados e tomar parte de seus castigos. Entretanto, esse cristão que está sendo chamado hoje de desigrejado, por quem nem mesmo entende o conceito espiritual da palavra igreja, sente falta de realmente congregar, conforme previsto na advertência de Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, o que era fácil nos dias da igreja primitiva dos apóstolos, mas que se tornou difícil devido ao conceito religioso errado sobre o que é congregar. Pois, conforme João 4:10, Cristo Jesus nos diz que não importa o lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Quanto ao quórum, também não importa o número, conforme Cristo nos diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, também aí eu sou. Isso está em Mateus 18, 20. O problema está aí, porque observemos que quando ele diz reunidos em meu nome, subentende debaixo da minha unção e de meu espírito. E aí é onde está o problema, pois a igreja do Senhor deixou de congregar assim, conforme fizeram os apóstolos, por durante os primeiros 300 anos da igreja primitiva. Portanto, há 1700 anos atrás, quando do surgimento da Igreja Católica Imperial, que nos separou totalmente da tradição dos apóstolos. E agora, para voltarmos para o espírito congregacional deles, sem que ninguém será salvo, há um abismo quase que intransponível, trazido pela religiosidade iniciada pelo catolicismo, mas que também alcançou a todos que congregam, diferentemente do que ensinou Paulo, conforme está lá em Gálatas 1:8, que até mesmo um anjo que descesse lá do céu para acrescentar à igreja alguma coisa, que fosse considerado do maligno. Pois a criação do catolicismo imperial no ano 325 interrompeu completamente a unção da igreja primitiva. Contudo, criaram a Bíblia no ano 393, mas que durante a noite dos 1000 anos, a própria religião proibiu a leitura e tradução sob pena de morte, até o surgimento da reforma de Martinho Lutero em 1517. Então, de agora diante, após este abismo cronológico de 1700 anos de separação dos santos, costumes da verdadeira igreja, precisamos encontrar na Bíblia o caminho de volta à igreja primitiva, pois não adianta congregar sem entendimento, preservando hábitos religiosos mal adquiridos, conforme está lá em Efésios 4, de 3 a 15, esforçando diligentemente em preservar a unidade da igreja em espírito e no vínculo da paz, para que haja um só corpo, um só espírito, numa só esperança de vossa vocação,
há um só Senhor, uma só fé, num só batismo, num só Deus, Pai de todos, que age por meio de todos. 14. Para que não sejamos como meninos, correndo de um lado para outro, levados com ventos de doutrinas, pela artimanha de homens que induzem a erro, mas segundo a verdade que está em Cristo Jesus. Amados, então fica claro que congregação não é um mero ajuntamento de pessoas, sem o vínculo da unidade espiritual, tal como acontece, sem semelhança alguma com o que já foi lá no passado, onde não havia liturgias engessadas, né, com o falso profeta subindo lá no púlpito, de onde fala o que bem quer e ninguém mais participa, pois na igreja primitiva todos eram igualmente irmãos, com a liberdade de testemunhar, e isso é parte ativa da reunião, conforme está em 1 Coríntios 14,16. Não falar em língua para que todos possam entender e dizer amém. 23. Pois se chegar indoutos, pensarão que somos loucos. 31. Todos podem manifestar, um de cada vez, para todos serem instruídos e encorajados. Pois sem conhecimento, o crente se viciou a ter alguém que quer o cristão dependendo dele, e que sem a unção do Espírito geralmente induzem ao Antigo Testamento. Efésios 4, 17, 18. Não andeis como gentios na vaidade de seus próprios pensamentos e obscurecidos de entendimento. Amados, com isso o interesse do cristão por Cristo Jesus se esvaziou e foi substituído por facilidades religiosas, com sistema de missas aos domingos, ou na igreja do pastorzinho, onde se leva um dinheirinho, canta um hinozinho lá, ouve um versículozinho do Velho Testamento e acha que tudo está certinho. E ainda querem que Jesus venha logo. Amados, temos que esquecer dessas práticas e voltarmos ao espírito da igreja primitiva dos apóstolos, enquanto há tempo para aprender e praticar o que ensinou Paulo, conforme está lá em 1 Coríntios 2:2. Decidi nada saber senão em Cristo Jesus. Devemos também entender melhor o que está lá em Romanos 6:4-7. Ter um melhor entendimento do significado da cruz como morte e ressurreição pelo batismo. Devemos abandonar essa maldição de nos interessarmos tanto por Velho Testamento, como se lá tivesse o pão da vida, que está em João 6, de 48-58. Pois, tal como alguns teólogos concordam, a Bíblia feita pelo catolicismo não acompanhou o espírito da igreja dos apóstolos, pois o Velho Testamento deveria ficar mesmo lá no final da Bíblia, e não encobrindo a luz que há em Cristo. Pois se você teve a bem-aventurança de conhecer a Bíblia depois de ler o Evangelho, então você entendeu tudo. Mas se começou por Gênesis, como faz a maioria, então eis aí o motivo da confusão que virou. Pois Cristo Jesus é a chave interpretativa de toda a verdade que há em Deus. Pois não há luz, não há vida no Velho Testamento, mas apenas mortes, e violência e desobediências, do qual não fazemos parte mais. Pois veja, conforme está em Hebreus 8:7, que Deus diz que se o Velho Testamento tivesse sido bom, não haveria necessidade de um novo. 13. Ao se falar novo, fica antiquado o velho, e o que fica antiquado deve desaparecer. Amados, no Antigo Testamento há duas realidades: as leis do Pentateuco de Moisés e os profetas. Agora veja o que o Evangelho diz sobre a lei. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. E quanto aos profetas, Hebreus 1:1 nos diz que Deus já não nos fala mais através de profetas, mas através de seu Filho.
Tudo conforme Cristo resumiu em Lucas 16, de 16 a 17. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então, é ensinado apenas o Evangelho do Reino dos Céus, que deve ser tomado por esforço. Amados, os termos Evangelho, Igreja, congregar, batismo, salvação, ressurreição, não existem lá no Velho Testamento. Foi Cristo que nos trouxe. Então, se você conhece quem se compraz em falar de Cristo Jesus, cultive essa amizade, pois com ela você estará naturalmente congregando. Também conforme Mateus 18, 20, manifeste Cristo Jesus ao conhecer pessoas, pois o Espírito Santo encaminhará irmãos com quem se congregar, pois há irmãos que sabem a importância de se permanecer no Senhor, conforme está em João 15, de 1 a 12. Pois se não permanecermos em Cristo, nada somos, pois nada podemos fazer sem Ele. Mas se nele permanecermos, tudo o que pedirmos, receberemos. Não vamos mais apenas ler versículos, mas pelo menos o capítulo todo, para entender o contexto. Orar pela própria conversão, crescimento e santificação, pois a prosperidade se acrescentará. Está lá em Mateus 6,33. Reúna com irmãos sempre que você sentir uma boa liderança, onde não haja pastores e ovelhas, mas apenas cristãos, irmãos em Cristo Jesus, pois há irmãos com capacidade natural de liderar reuniões familiares, voltadas apenas para o Evangelho de Cristo Jesus, onde se invoca o nome do Senhor. E cada irmão pode, por sua vez, manifestar, glorificar e dar testemunho do agir de Deus em seu próprio viver, orando e intercedendo em favor de enfermos e dos que sofrem, enquanto os demais ouvem e dizem amém, cultivando a caridade e a oração frequente e não apenas nos dias de reuniões. Repassem o vídeo se você gostou. Até o próximo encontro.